Queridos, a paz do Senhor, estão de volta para mais um vídeo do canal, agora falando da lição número 13, a última lição desse segundo trimestre de 2023, que está abordando o tema Amizade de Jesus com uma família em Betânia. Nós vamos estar, nessa última lição, tratando assuntos pertinentes ao contexto de amizade de Jesus e tudo aquilo que ele abrangiu durante todo o seu período ministerial, e que também seguiu de exemplo para que nós pudéssemos ter uma base, um alicerce de convívio tanto familiar como cristão, e no convívio de família no que diz contexto ao secularismo, porque há esse obstáculo hoje no cristianismo de como lidar com os não cristãos, como manter esse vínculo de amizade e qual é os benefícios de aprender com Jesus a usar a metodologia de ser um amigo, de ser um companheiro nas horas difíceis, para que a gente possa criar e fazer com que amizades perdurem por longas datas. Então nós vamos estar vendo nessa lição. Se você já acha que essa matéria pode estar te ajudando de alguma coisa, já deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, marque aí um joinha e ajude-nos a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas pelo conteúdo que nós estamos fornecendo. Bem, a palavra, o texto áureo está no livro de João, capítulo 11, verso 5, que diz o seguinte: ora, Jesus amava a Marta e a Maria, sua irmã, e a Lázaro. A verdade prática vai dizer que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, a gente vai perceber no longo dessa lição que, mediante a frustrações, abandonos, rejeitamentos e perseguições, Jesus conquistou em pessoas e até em famílias um carinho do nível filos, uma amizade perfeita, uma amizade recíproca, que fez com que a sua jornada não fosse tão pesada, fazendo com que o fardo se tornasse leve. A gente vai aprender nessa lição como que Jesus lidou com os problemas de relacionamentos e criou em amizades pessoas que pudessem fazer parte da sua vida. A gente vai perceber que a amizade, ela tem a possibilidade de criar elos eternos e de criar afeições no nível do ágape. Um amor fraternal, ele pode ter características iguais ao amor que nós temos como um amor sacrificial. E a gente precisa entender que, mesmo tendo esses princípios, a amizade também ela pode estar sujeita a abandonos, a rejeições, a mudanças de posicionamento. A gente precisa lidar quando as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós prezamos como amigos, elas nos viram as costas, elas nos abandonam, e a gente precisa ter e a gente precisa ter um motivacional bem fortalecido para que a gente não venha cair no estado de depressão, no estado de abandono, como muitas pessoas hoje se encontram quando perdem amigos, quando perdem companheiros, quando se sentem sozinhos. A gente precisa entender que há situações que o próprio Deus ele vai criar em nossas vidas, como a solidão, como o abandono, fazendo com que a gente sinta esse estado de solidão, esse estado de carência. Se você for perceber, a gente tem no livro de Jó, o Jó vai dizer no seu capítulo 19, no verso 19, vai falar algo referente sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: ó, todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Perceba que a gente vai ver nessa lição que é necessário, é importante a gente tratar desses assuntos, mas entendendo que há situações que os nossos amigos podem se tornar os nossos maiores inimigos. E tem isso também, irmãos, não tem? A Bíblia vai nos mostrar que há pessoas que podem, em algum momento, serem e se tornarem nossos inimigos. O próprio Jesus, eu vou voltar com esse texto lá na frente, mas eu quero falar agora nesse momento, que em Lucas 21, verso 16, Jesus vai dizer o seguinte: ó, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Perceba que até os amigos
podem, em algum momento, em alguma situação, serem objeto de perseguição. Jesus não vai aliviar, não vai mostrar que o evangelho é mar de rosas para ninguém. E nós estamos aqui para desmistificar esse assunto, mostrando que até mesmo, né, parentes, irmãos, pais, amigos podem nos matar e podem nos entregar. Isso está relacionado aqui à questão da segunda vinda, mas a gente já tem que estar entendido sobre o assunto, que caso aconteça algo parecido, a gente não venha a ficar aí frustrado, caído, de cabisbaixo, nem vivendo uma vida de lamento porque foi abandonado, porque foi perseguido, porque foi entregue por algum amigo. A gente vai entender que Jesus soube lidar com esses problemas de relacionamentos, quando até mesmo chamou aquele que o traía de amigo. Quando Judas vai lá no vale, né, no jardim do Getsemane, ali, e entregá-lo, Jesus chega para ele e diz: o que viestes, amigo? Então perceba que Jesus soube lidar com a amizade mesmo daqueles que lhe traíam, dando-lhe uma segunda oportunidade, dando-lhe uma opção de retornar, de se arrepender, assim como Pedro arrependeu-se quando Jesus, né, após Jesus o indagar pelo seu posicionamento, um tanto quanto primário acerca do que seria a sua perseguição, prisão, o seu flagelo, e Pedro chega ao ponto de dizer: olha, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus vai dizer, segundo ali o texto de Marcos: ainda que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E Pedro não entendeu, Pedro achou que Jesus estava brincando, e tem momentos que as pessoas brincam com relacionamentos de amizade, quando a pessoa do outro lado fala sério, e aí o outra parte fica brincando, fica zombando, fica achando que nunca vai acontecer, e aconteceu. A Bíblia diz que após Jesus ser preso, Pedro é indagado, ele nega 3 vezes, e o galo cantou 2 vezes. E é interessante que quando o galo canta pela primeira vez, ele poderia entender, perceber, mas ele continua na sua ação de negar. E assim cumpre-se a profecia, e depois que ele nega 3 vezes, o galo canta pela segunda vez, ele lembra, ele reconhece, mas já era tarde. Porém, nunca é tarde quando o assunto é Jesus. O amor de Jesus, a amizade de Jesus, quando nós estamos dispostos a reconciliar com Ele, a reconhecer que nós erramos e a nos colocar como aqueles que são necessitados da sua amizade, do seu amor. Ele sempre está disposto a nos perdoar e a nos dar uma segunda chance. Tanto é que Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, agapás-me, Petros. Ou seja, Jesus vai chegar para Pedro lá em João 21 e vai fazer uma pergunta relacionada ao estado de afeição, se Pedro estava realmente disposto a amar Jesus. Porém, a Bíblia vai dizer que Pedro não entendeu o processo do amor, ele não entendeu o que era uma amizade verdadeira, e ele vai ficar numa amizade bem simplória, bem aquém daquilo que Jesus esperava, mas pelo menos ele vai mostrar o que ele sentia realmente por Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus chega: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, na Bíblia, no original, no grego, vai dizer que Jesus chega para Pedro e fala: agapás-me, Petros. E ele vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, o original vai dizer filosei, ou seja, eu sou seu amigo. Jesus vai dizer: então apacenta o meu rebanho. E ele chega pela segunda vez e fala: agapás-me, Petros. E ele vai dizer filosei, ou seja, sou seu amigo. Seria mais ou menos Jesus dizendo o seguinte: Pedro, tu me amas com amor maior? Tu me amas com amor sacrificial? Tu consegues avançar nesse nível de amizade e entrar no nível de intimidade comigo? Uma amizade mais íntima, mais recíproca, a ponto de que da mesma forma que eu venha me entregar por ti, da mesma forma que eu me entreguei, que eu morri por vocês. E Jesus vai ressaltar esse texto quando ele diz que não há amizade como essa, de que dar a vida, a vida pelos seus amigos. E ele vai fazer essa pergunta a Pedro: tu me amas ao ponto de morrer também por mim? E Pedro vai dizer: não, Senhor, eu só sou o seu amigo. Eu até gosto de você, eu até gosto do teu companheirismo, de vez em quando eu gosto de conversar, gosto de andar contigo, gosto de ouvir os seus conselhos, gosto de ouvir as suas parábolas, mas nada mais que isso. Jesus vai dizer: quando te converteres, Pedro, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro,
Filos, ou seja, Jesus entendendo que Pedro não avançava, não conseguia subir de nível, Pedro não tinha ainda o contato íntimo que João teve, ele vai dizer: Pedro, tu me amas como amigo? Tu és um amigo? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou seu amigo. Então eu percebo que Jesus entendia, por mais que Jesus queria manter um contato íntimo com Pedro, a Bíblia vai mostrar que Pedro ele perdeu essa característica e não conseguiu avançar. A gente vai ler aqui na história, na introdução, acerca do texto bíblico em classe, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, e depois o capítulo 11, versículo 5 e o versículo 11, que diz o seguinte: aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 11. Assim falou e, depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Então a gente vai ver nessa lição, eu já dei uma abordada aqui nos assuntos, já dei uma explanada aqui inicial, nós vamos retornar sobre esses assuntos iniciais, mas nessa introdução a gente percebe que Jesus, ele tinha essa característica de não somente se manifestar como filho de Deus, mas ele também tinha essa característica de conquistar as pessoas por métodos de aproximação. Ele não só ficava, ele não só curava, ele não só libertava, ele não só alimentava, ele mantinha um ciclo de amizade para aqueles que queriam ter amizade com Jesus. É bem verdade que todos ali, a maioria, só queria Jesus pelos milagres que Jesus fazia. As multidões, as massas vinham até Jesus, e nós classificamos alguns tipos de pessoas que iam até Jesus. Nesse contexto de pessoas que se aproximavam de Jesus, nós tínhamos ali as massas que iam atrás do pão, que iam atrás dos milagres, e depois que eles recebiam os milagres, depois que eles recebiam as libertações, a Bíblia diz que eles voltavam para suas casas, eles largavam Jesus e iam embora. Jesus chega, certa feita, vai dizer acerca da cura de 10 leprosos, e somente um voltou para adorar. Perceba que 9 eram judeus, 9 eram da região, filhos de Abraão, ali das terras de Israel, e um samaritano que não tinha essa cultura religiosa, reconheceu em Jesus aquele que era digno de adoração. Esse tentou manter um relacionamento maior com Jesus, voltando e reconhecendo-o como Senhor. Perceba que Jesus sempre teve, e mesmo que ele soubesse que as pessoas estavam dispostas a abandoná-lo, ele sempre estava disposto a curá-las, estava sempre disposto a abrir diálogos, a abrir relacionamentos. Para quem não sabe, Jesus era aquele que conversava com pessoas indignas, impuras. Jesus foi bastante blasfemado, Jesus foi bastante questionado por conversar com publicanos e pecadores. Para quem não sabe, a Bíblia nos mostra que os fariseus, eles gostavam de Jesus, eles queriam andar com Jesus. Chegou um tempo até que a Bíblia vai dizer que os fariseus, eles chegam para Jesus e pedem para Jesus sair da Judéia, porque Herodes queria matá-lo. Eles tinham ali um relacionamento com Jesus e até de certa afeição. É bem verdade que a mensagem de Jesus vai fazer com que os fariseus detestem-no, porque a mensagem de Jesus confrontava ali todo aquilo que eles tinham por caráter, tudo que eles tinham por religião, por conhecimento de Deus. E Jesus ia mostrar que ele estava disposto a perder amizades pela verdade. Jesus poderia estar ali no núcleo de favorecimento, tendo os fariseus ali, que eram os doutores da lei, a nata da religião judaica ali a seu favor, fazendo, quem sabe, vista grossa para certos tipos de assunto.
Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não perdeu a sua comunhão com o Pai por causa de amizade. O próprio texto que foi escolhido pela lição de hoje vai mostrar que Jesus, ele não estava sujeito a sentimentos e ele estava sempre disposto a ouvir a voz de Deus em detrimento à voz de amigos e parentes. Perceba que Jesus, ele tinha uma vontade e a vontade que ele tinha era fazer a vontade do Pai. Certa feita ele vai dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Certa feita, como nós falamos em lições anteriores, Jesus, ele repreende a mãe dele, lógico, com todo amor e carinho, dizendo que ainda não era lhe chegada a hora quando ela pede que ele venha a resolver o problema da falta de vinho no casamento. Jesus, sabendo que o amigo Lázaro estava doente, ele não vai de encontro ao problema de imediato, mas ele procura ouvir qual é a vontade do Pai. Tanto é que na ato da ressurreição a gente vai perceber que a oração de Jesus é a seguinte: Pai, tu sempre me ouves, mas eu faço essa oração mais para que as pessoas creiam que o Senhor ouve a minha oração. Perceba que Jesus, ele estava mais preocupado em manter o relacionamento de amizade entre pai e filho do que amizades terciárias, amizades que nós conhecemos aqui, nesse caso, como a amizade de Maria e Marta, que suplicavam pelo seu socorro. Então a gente vai perceber que Jesus, neste pano de fundo, ele não iria mudar a sua mensagem por ter ali a religião judaica ao seu favor. Os judeus, os fariseus, percebendo que Herodes estava ali rodeando, imaginando que Jesus deveria ser aquele que ele havia matado, que era João Batista, eles agora avisam Jesus, fuja daqui, escapa-te por tua vida, porque os discípulos, porque o Herodes queria matá-lo. Jesus não estava disposto a negociar a sua amizade com Deus por causa da amizade com os fariseus, a ponto de, posteriormente, alguns fariseus depois quisessem matá-lo. Jesus vai fazer amizade com publicanos, com pecadores, com beberrões. Jesus vai manter um nível de amizade até com prostitutas, vai chamá-las por nome. Jesus vai chegar para mulheres que não tinham contato com a sociedade. Se você observar, a cultura judaica, um fariseu, um doutor da lei, não falava publicamente nem com a sua mãe, com a sua esposa, com irmãs, na rua. As mulheres não tinham nenhum tipo de favorecimento social, nem cultural, nem religioso. Jesus vai pegar uma mulher que possuía uma enfermidade há 12 anos de fluxo e ele vai chamá-la, o escritor de Lucas vai chamá-la de alguém, porém Jesus vai chamá-la de amiga. A princípio Jesus fala, alguém me tocou, e quando ela se manifesta, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Aquela que não tinha, aquela que a sociedade tinha como impura, Jesus chama de filha. Jesus vai chamar 12 para o convívio de amizade, um convívio que a sociedade não entendia, a religião, a cultura não compreendia, porque com todo o fariseu, as escolas judaicas, as escolas filosóficas chamavam discípulos e pupilos. Jesus vai chamar 12 como amigos e vai chamá-los por nome. Já não chamamos mais de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que passa pela mente do seu Senhor, mas sim o amigo sabe. Perceba que Jesus tem esse contato de aproximação, de abrir o diálogo, de conversar com publicanos, de conversar com pecadores, de conversar com mulheres. Lucas capítulo 5, versículo 8, Jesus vai abrir um diálogo com mulheres, dizendo, ou com a mulher que tem 10 dracmas, e perdendo 5, não acende a candeia e varre a casa diligentemente até encontrá-la, e encontrando-a chama as amigas e vizinhas, e se alegra juntamente com elas, dizendo, achei a dracma que estava perdida. Perceba que Jesus vai tratar de um assunto que era peculiar às mulheres, porém as mulheres não tinham acesso a sinagogas, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a nenhum tipo de conhecimento. Jesus vai abrir este relacionamento, vai abrir um nível de amizade com as mulheres a ponto de colocá-las no nível de comunhão com o ensino, com a palavra. Jesus vai ter um contato com uma mulher que estava sendo acusada de adultério e a pena capital era a morte, e ele vai conversar com ela, e depois que todos vão embora, ela fala, onde estão os teus acusadores? E ela vai dizer, não estão nenhum, pai. Ele vai dizer, eu também não te condeno, vai, não peques mais. E a Bíblia vai nos mostrar que aquela mulher, ela tanto não pecou como buscar uma intimidade com Jesus, de andar com Jesus, e assim foi. Jesus sempre está disposto a manter um nível de amizade conosco.
Jesus está sempre disposto a não somente nos perdoar, mas nos chamar de amigos, nos chamar de servos e nos colocar num nível de intimidade com Ele. Foi falado ali na lição anterior que quando a família de Jesus vai até Ele, numa certa casa onde Ele estava ensinando, e essa casa estava cheia de pessoas, e lá fora, lá dentro chega a notícia que a família, que a mãe, que os irmãos e que as irmãs de Jesus estão lá fora. Jesus, ele como um sarcasmo, ele vai olhar para o lado, para as pessoas que estavam sentadas, e vai falar: quem são minha mãe? Quem são minhas irmãs? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são vocês que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele vai trazer aquelas pessoas que se sentiam indignas pessoas pela sociedade, vai chamar de irmãos, vai chamar para um nível de amizade, de intimidade. Olha que Jesus é esse, que Jesus maravilhoso. Esse Jesus que tinha uma linguajar que confundia a mente dos doutores. Com 12 anos ele confundiu ali os sábios da lei, mas ele sabia falar com pessoas humildes, ele sabia falar com pessoas que não eram letradas. Só para você ter uma ideia, Jesus chamou para o nível, para o convívio de amizade, seus discípulos, e esses discípulos, eles eram, de a maioria ali, pessoas indoutas, pessoas que não tinham um certo conhecimento, iletrados. Você vai ver que Jesus chama pecadores, Jesus vai chamar pescadores, Jesus vai chamar publicanos, Jesus vai chamar zelotes, Jesus vai chamar pessoas que a sociedade jamais conseguiria juntar para um nível de convívio. E quando Jesus junta esse grupo de pessoas completamente diferentes para uma intimidade e ainda chama-os pelo nome, os seus irmãos vão ficar assustados. A gente vai ver mais à frente que os irmãos de Jesus vão querer prendê-lo chamando de louco. E a causa, o motivo, a razão e a circunstância pela qual os seus irmãos de sangue vão querer prender Jesus é pelo fato de Jesus chamar discípulos pessoas completamente diferentes. E nesse núcleo de discípulos ele chama de amigos. Ele vai ter um núcleo de amizade com pessoas completamente avessas, umas diferentes das outras. Se você observar na logística de cada posicionamento, de cada pensamento, de cada função, eles se odiavam entre si, porque publicanos não falavam com zelotes. Os zelotes eram aqueles que eram os extremos da lei judaica, que não concordavam com a posição de Israel estar submissa ao Império de Roma e queriam ali uma rebelião, um motim, queria a libertação a todo custo de Israel, até mesmo por armas, até mesmo com espadas em punho, porque eles criam que o Messias seria aquele que viria a lá Davi, né? Um Messias, um Cristo com espada na mão, com a espada ensanguentada, um homem com sangue nas mãos, e aí aparece Jesus chamando-os para um convívio mútuo, íntimo. E assim nós vamos entender nessa lição que Jesus conseguiu mudar a perspectiva do mundo antigo, e até hoje esses métodos que Jesus trouxe de afinidade fazem com que a gente mantenha relacionamento. Só para você ter uma ideia, a gente vai perceber que o próprio Jesus, ele teve uma característica diferente dos discípulos, porque ele vai tratar os discípulos como amigos, mas essa amizade era diferente da amizade dos filósofos da época, porque Platão ele vai defender o amor eros, o Aristóteles vai defender o amor philos, né, que vem de philéu, amizade. Porém Jesus ele vai defender o amor ágape, o amor que é o amor incondicional, sacrificial, trazendo este amor philos de Aristóteles com um amor mais intenso, mais entregue, chamando discípulos de amigos, mas os convidando para se entregar. E eles entenderam a proposta, tanto é que os apóstolos, tirando João, que morreu de causas naturais, todos morreram em prol do nome e do evangelho de Jesus. E essa metodologia de Jesus de entender, de modificar a visão de amizade na cultura secular, e até hoje a gente percebe que Jesus tem nos chamados de amigos, mas uma amizade íntima a ponto de sofrer, a ponto de perder amizades, a ponto de perder afetos de pessoas íntimas, a ponto de perder afeto de amigos, de parentes,
perder emprego, de perder coisas, de perder casa, de perder dinheiro, por causa de uma amizade com Jesus. E o ter uma amizade com Jesus é difícil. Se você observar, Jesus tinha 12, ele enviou a princípio 70. Mas 12 ele separou para apóstolos, ele os chamou pelos nomes e ele os chamou de amigos. Porém, dentre esses 12, a Bíblia vai dizer que 3 se destacavam, 3 se colocaram ali no nível mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João sempre estavam no nível mais próximo, no segundo nível. Quando você vê, quando Jesus vai na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João estavam com ele. Quando Jesus sobe no monte ali, onde haveria a transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam junto com ele. Quando Jesus vai orar lá no Getsemane, e ele leva os seus discípulos para o vale, mas no momento de maior dificuldade, Jesus seleciona Pedro, Tiago e João para orar com eles. Então você perceba que no núcleo de convívio, no contexto geral, Jesus sempre vai ter pessoas que ele vai ter mais intimidade. Isso é natural, até mesmo nos nossos dias. A gente precisa saber lidar com essas coisas, que a gente às vezes tem uma pessoa com um amigo, mas você às vezes pode ficar triste, pode ficar chateado porque ele só anda com outras pessoas, é porque você não conquistou esse nível de intimidade com aquela pessoa para que ele venha te chamar para o seu núcleo particular. Só que nesse núcleo de 3 pessoas que Jesus sempre tinha por afeto ali, por uma amizade um tanto mais íntima, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha um amigo em particular, um amigo que a gente chama que está para toda palma, toda obra, que era João, a ponto de que no dia da ceia da Páscoa ali, na última ceia, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, onde vós há de me trair, ou seja, onde vós é o diabo, a Bíblia diz que Pedro, né, juntamente com os discípulos, chega para João, aquele discípulo amado, aquele na qual Jesus amava, aquele que a Bíblia vai dizer, que o próprio João vai dizer que era o discípulo que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, ouvia o seu coração, e para você imaginar, só para você ter uma ideia, esse discípulo, a princípio, ele foi severamente advertido por Jesus naquela passagem, quando Jesus é impedido pelos samaritanos de descerem, de atravessarem as suas terras. A Bíblia vai dizer que Tiago e João, eles vão pedir a Jesus autorização para orar a Deus para exterminar aquele povo mandando fogo do céu. E a Bíblia vai dizer que Jesus repreende dizendo, rapaz, vocês não sabem de qual espírito sois, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. E Jesus vai chamar aqueles homens de Boanerges, que traduzido é filho do trovão, porém na etimologia, no seu significado ali, com base na tradução vinda do hebraico, significa filhos da ira, filhos iracundos. Jesus está zombando do seu posicionamento, dizendo, vocês são muito iradinhos, hein? Mas vocês vão aprender comigo e vocês vão se transformar em discípulos do amor. Perceba que aquele que era o discípulo que queria matar, que queria mandar orar para descer fogo do céu, o filho da ira, agora vai se transformar no discípulo do amor. Demorou, deu trabalho. Percebe que João, ele ficou no estágio de ser abandonado, lançado na ilha de Patmos. Todos os discípulos começaram a trabalhar e apareceram até outros apóstolos e João estava esquecido, abandonado. Não é o tema da lição, mas é importante ressaltar que para ter uma intimidade com Jesus, muitas vezes nós somos abandonados, esquecidos, tratados como nada, e João aguentou o processo. E no momento que ninguém imaginava, lá na ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer que o amigo íntimo não o abandonou, e ele viu numa visão um ser como semelhança do Filho dos Deuses, e aquele que aparecia ali como Deus, nada mais, nada menos era que o seu amigo Jesus. E ele vai lhe entregar uma mensagem para entregar à igreja do Senhor, porque a amizade que quando Jesus tem por amigo, ele não abandona jamais. Pode o pai e a mãe te abandonar, mas Jesus não te abandona, e a Bíblia nos mostra que demorou. E nesse contexto, a Bíblia diz que os discípulos chegam para João e falam, João, pergunta a Jesus quem é de nos trair, de quem ele está falando. E a Bíblia vai dizer que João chega para Jesus e fala, Senhor, quem é esse que há de te trair? E a Bíblia vai dizer que Jesus chega para João e fala, olha, João, aquele que mexe a mão no bocado comigo, este há de me trair.
Perceba que Jesus, quando Jesus fala, é o exato momento que Judas está colocando a mão junto com o prato, junto no prato e molhando ali o pedaço de pão no vinagre. E interessante que Jesus ele passa para João, mas João não entrega essa mensagem para os discípulos, até mesmo porque a intimidade de João com Jesus, o nível de amizade de Jesus com João, de João com Jesus, era tão intensa que João entendia que haviam certas coisas que o seu amigo Jesus lhe passava que era somente para ele. Você vê que Abraão ele andou com Deus, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado com justiça, e ele foi chamado, segundo a visão de Tiago, amigo de Deus. E ser amigo, muitas das vezes, é guardar segredos, é guardar coisas no coração, guardar pensamentos. E a gente percebe que João ele não fala para os discípulos, por mais que os discípulos pedem a ele para trazer essa informação, João não fala, porque a amizade, muitas das vezes, é não delatar, é não colocar uma pessoa no estado no estado de ficar exposto, né? Ele não expôs Judas, tanto é que quando Jesus chega para Judas e fala bem assim, Judas, o que for fazer, faça depressa, a Bíblia diz que Judas sai para traí-lo, e os discípulos ali, tirando João, que sabia, porque quem tem amizade com Jesus tem uma antecipação dos casos, dos fatos, e nunca é o último a saber das coisas. Isso é importante. A gente já entende aqui como é bom ter uma amizade com Jesus. Os discípulos vão perguntar, será que ele vai comprar alguma coisa? Será que Jesus mandou ele fazer uma compra pertinente à Páscoa? Ou vai comprar alguma coisa relacionada aos pobres? Então a gente percebe que João sabia. A amizade de João com Jesus fazia com que ele tivesse uma antecipação dos conhecimentos das coisas, uma intimidade com Jesus, faz com que a gente saiba das coisas de antemão. Porém, os discípulos que não conseguiram chegar a esse nível ficaram achando que Judas saíra por outros tipos de pensamento. Então a gente vai perceber nessa lição, nessa introdução, que ter uma amizade com Jesus está num nível maior. É ter conhecimento de antemão, é fazer prognósticos de coisas que ainda hão de acontecer. Hoje nós temos essa questão no nível da igreja como o ministério de profeta e também nos dons de profecia, porque quando Deus entrega uma revelação, é porque ele acredita que você tem a condição de entregá-la, mas tem que ser fielmente. Tem pessoas que conseguem ser fofoqueiras até com as profecias que Deus lhe entrega, com os sonhos que Deus lhe mostra. Se Deus te mostrou, se Jesus te mostrou algo e ainda não te deu orientações do que você tem que fazer acerca dessa visão, dessa profecia, não sai falando aí para quatro cantos, não sai entregando aí as mensagens que o amigo Jesus lhe entregou. Procure buscar mais intimidade com seu amigo, para que ele venha responder-te, para que ele venha revelar tudo aquilo que ele tem colocado no teu coração. Bom, agora nós vamos aí para a vida social de Jesus, e o primeiro subtópico vai dizer: Jesus foi um ser social. A gente percebe que Jesus, como ser social, falei anteriormente nessa introdução, então eu vou só resumir que Jesus foi esse tipo de pessoa que manteve contato com pessoas, com publicanos, pecadores, com pescadores. Jesus soube falar com a alta nata, mas sabia falar também com pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura, que não tinha acesso, que não tinha relevância na sociedade judaica, como na sociedade secular do mundo antigo. E Jesus tinha esse papel de unir as pessoas e de falar bem, de falar de uma forma como ninguém falava. Até quem ia aprender Jesus falava, nunca vi ninguém falar como esse. A Bíblia vai chegar a dizer que as pessoas diziam, olha, ele fala como quem tem autoridade. E as pessoas ficavam encantadas, publicanos, fariseus, doutores, homens, pescadores, pecadores. Até o ladrão da cruz reconheceu que Jesus era santo, era homem de Deus. Até o centurião, um capitão, um homem de autoridade da guarda romana reconheceu que aquele que estava ali era Deus. E a gente percebe que Jesus, ele nos ensina que ter um núcleo de amizade, mesmo com neutralidade, pode ser bom. E Jesus manteve essa neutralidade e conquistou amigos de maneiras mais improváveis, pessoas que outrora receberam milagres, fizeram e mantiveram esse contato com Jesus, o tendo como amigos. A gente vai perceber que, nesse contexto, há pessoas que não queriam ali, não queriam ter um contato com Jesus, né, com afinidade, com amizade, como
os seus irmãos, eles se levantaram, né, e queriam prender, mas Jesus, mesmo assim, não se deixou levar e sempre estava disposto a fazer amizade. Tem pessoas que são bastante rigorosas na sua amizade, tem pessoas que são até ciumentas das amizades, mas tem pessoas que são dispostas a aumentar, a multiplicar o núcleo de amizade. E Jesus era um desses. Jesus tinha sempre disposição a chamar para perto aqueles que estavam dispostos a ouvir e a largar o pecado e ter uma vida de intimidade com Deus. No segundo momento, nós temos aqui o subtópico 2, que vai dizer uma casa hospitaleira. E a gente percebe que, neste contexto, a gente precisa identificar que essa casa hospitaleira era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Essa casa estava ali em Betânia, e a gente precisa entender que essa casa ela era uma hospedaria, ou seja, havia na cultura judaica, devido às grandes peregrinações, como nós vimos na lição passada, 3 grandes peregrinações aconteciam em Israel por consequência das grandes festas, das 3 grandes festas que aconteciam, era natural de que as pessoas se hospedassem ali nas cercanias de Jerusalém, pelo fato de que Jerusalém não podia comportar tanta gente nos dias dessas grandes festas, né? Segundo historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas ali estavam em Jerusalém dentro dos seus domínios no período dessas grandes festas, então era natural que pessoas se hospedassem em hospedarias, nas cidades ali circunvizinhas de Jerusalém, e nesse contexto entra a cidade de Betânia, esse contexto na qual a gente percebe que nessa cidade, nesse vilarejo, nessa vila, tinha uma casa, uma hospedaria, que era de Marta, e também ali tinha os seus irmãos Maria e Lázaro, e ela, por essa casa, essa hospedaria, por ser um local que recebia muita gente pelas transições, pelas viagens ali, que o pessoal que vinha ali da Cisjordânia, descendo da Galileia e de outras partes do mundo para subir por Jericó e indo em direção a Jerusalém, era natural que pessoas se hospedassem ali naquela casa, naquela hospedaria. E a Bíblia vai dizer no verso 40, isso me chama a atenção, que Maria, ela vai hospedar, ela vai receber a Jesus. O texto vai dizer em Lucas capítulo 10, verso 38, vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 10, verso 38, vai dizer, aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Bem, a palavra grega que está ali para recebeu é rupodekomai. Rupodekomai. O que é isso, irmão Júnior? A palavra rupodekomai significa receber como convidado. Perceba, a gente precisa deixar bem claro que Marta tinha uma hospedaria, que recebia, que dava alimento, que fornecia descanso, casa, lugar para se banhar, para lavar-se, e essa hospedaria, por ser uma hospedaria normal, que era comum naquela região, era se cobrado para se comer, para se descansar. Porém, Jesus, por ter passado, eu acredito que na primeira vez Jesus passou e pagou, mas na segunda vez Marta e Maria e Lázaro já falaram, não, a partir de hoje você não paga mais, e ela o recebeu como convidado. Interessante que essa palavra, quando você desconstrói ela, Rupodekomai, a palavra rupo vem de através de, e dekomai tem uma conotação de convidar, de trazer para o seu núcleo de amizade de família, e a questão também de servir, mas de aprender. Então perceba que quando Marta chama Jesus, quando Marta recebe Jesus, Marta estava disposta a trazer a família em Betânia, ali os seus irmãos em contínuo com Marta, Maria e Lázaro, estavam dispostos não somente a receber e a servi-lo, mas estavam dispostos também a aprender com ele, a trazê-lo para um núcleo de amizade e no núcleo da família. Perceba então que nesse contexto, nós vimos anteriormente aí no primeiro subtópico, que enquanto a família de Jesus rejeitava, queria aprender, chamava de louco, tinha uma família que queria aprender, que queria trazer para o núcleo familiar, que queria servi-lo, que reconhecia ele como Messias, como mestre, e nesse contexto a gente percebe que essa família de Marta, Maria
e Lázaro vão ter Jesus com uma afinidade fora do comum. A gente precisa entender que essa família vai perceber que Jesus tem algo de diferente e vai trazer para perto, vai trazer para si. Toda vez que alguém transmite o brilho, a glória de Deus, o ministério, é natural que as pessoas que o veem, que o observem, queira que essa pessoa, queira que você esteja mais próximo. Não foi assim. A Bíblia não vai dizer que Eliseu, ele sempre passava por uma certa região em Sunem, e aquela mulher observava aquele homem passando em direção ao monte, e ela vai chegar para o seu marido e vai dizer: olha, vejo que esse homem é um santo homem de Deus, e ela vai querer trazer para sua núcleo familiar, para sua aproximação, para sua intimidade, aquele profeta, aquele homem de Deus. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher vai construir no muro da sua casa, vai construir um quarto, e ali vai colocar objetos, né? Um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, uma cama, e aqueles objetos naquele quarto, naquele muro, vão fazer com que o Eliseu, toda vez que passasse por aquela região, adentrasse e repousasse na sua casa para comer pão. E nisso que ela mantém esse núcleo, traz para perto o homem de Deus, para o seu convívio. A Bíblia vai dizer que era natural que o profeta perguntasse ali ao seu moço: o que nós podemos fazer por essa mulher? Ela tem pedido alguma coisa? Engraçado que o próprio texto vai dizer que ela não pedia nada. O servo de Eliseu vai dizer: olha, ela não tem filhos. E a Bíblia vai dizer que ele vai profetizar para ela que no tempo natural, no período de 1 ano, depois ela teria um filho, ela abraçaria um filho. Então percebe que quem traz o homem de Deus, a pessoa de Deus, o representante de Deus, as coisas de Deus para perto, é natural que os milagres aconteçam, é natural que aquilo que a gente às vezes não pede se realize, e por que não aquilo que a gente peça não venha se realizar? Então a gente percebe que essa família, ela vai trazer para perto, ela vai trazer Jesus para perto, vai trazer Jesus para um convívio mais íntimo. Nesse contexto, a gente entende por que Marta vai questionar, porque Maria não lhe ajuda, porque eles receberam Jesus, mas havia todo um trâmite, havia todo um trabalho que deveria ser feito naquela casa. Bom, agora a gente vai partir para o subtópico 3, vai dizer o seguinte: Jesus foi recebido por essa família. Então a gente percebe que essa família vai receber Jesus, né? E eu falei aqui, princípio, eu trouxe já explanando isso daí. Eu vou ser bastante rápido nos pensamentos aqui, na explanação, porque Marta, Maria e Lázaro vão trazer Jesus para esse convívio, para essa aproximação, e é natural que Jesus também goste. Jesus também gosta dessa aproximação, quando as pessoas chamam ele. Você vê que Jesus nunca rejeitou um convite. Jesus era aquele homem que era convidado pelos fariseus, e os fariseus não aceitavam, porque Jesus também recebia convite de pecadores. Eles vão questionar Jesus. Você vê que o Simão leproso vai questionar se ele fosse profeta realmente, ele saberia quem é que estava diante dos pés dele ali, aquela impura. E Jesus recebeu o fariseu, foi na casa de fariseu, mas não rejeitava o contato, o convívio com pecadores, com aquela mulher, né? A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele manteve esse contato de comer com fariseus, comer com doutores, de ir na casa de homens sábios, mas também ir na casa de pecadores, ir na casa de publicanos. Jesus mantinha esse contato de sentar, de comer. Ele foi taxado como beberrão, como comelão, de comer com publicanos, de comer com pecadores, mas Jesus nunca se deixou influenciar negativamente por isso, porque ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, ele tinha um desejo de aproximação, de chamar pessoas que eram afastadas pelo pecado, porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías que o pecado, a iniquidade fez separação, ou seja, nos afastou, nos tirou do convívio com Deus, e agora a aproximação, a reconciliação estava em Jesus. Então Jesus vai fazer essa reconciliação, trazendo de volta pecadores arrependidos, trazendo de volta, né, homens impuros, pessoas impuras, para um nível de amizade com Deus, através do seu Filho Jesus. Ele vai dizer lá em Lucas 19:10, eu vim porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente perceba que essa inimizade que nós tivemos com Deus por causa do mundo, nós tivemos reconciliação com Deus através de Jesus. Então Jesus é o fiel amigo, como diz o hino, ele é o fiel amigo, ele só.
ele só. Então nós temos que manter essa amizade. Jesus vai chamar para Lázaro vai chamar para perto, Marta vai chamar para perto, Maria vai chamar para perto, e a gente percebe que nesse convívio, eles vão ter uma característica muito interessante acerca dessa amizade, e o próprio Lucas vai deixar isso registrado no capítulo 10 do seu livro, no versículo 38, 39, até ao versículo 42, quando vai ter aquele embate de Marta e Maria. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da presença na casa e os transtornos que isso acometeram, e nós vamos falar sobre esse assunto aqui agora no subtópico 2, que vai falar acerca do fruto da amizade com Jesus. O primeiro subtópico vai dizer o seguinte, ó, presença real do Filho de Deus. Bom, a gente percebe aqui que quando Marta, Maria e Lázaro descobrem que Jesus é a resposta para todas as suas indagações, eles entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença do Filho de Deus dentro da sua casa. Então, nesse contexto, que eles vão descobrir que aquele hóspede deles ali era uma pessoa bastante importante, que não poderia faltar dentro da sua casa, e assim também é Jesus no nosso meio. Quando a gente conhece Jesus, a tendência é a gente levar Jesus para a nossa casa, a tendência é a gente levar Jesus para o nosso convívio familiar. A gente precisa entender que há certas coisas que precisam ser importante, antes de a gente indagar esse assunto. A gente precisa entender que este convívio com Jesus, essa amizade com Jesus, essa construção inicial, quando a gente consegue trazer Jesus como amigo, a gente precisa entender que há ressalvas, há algumas coisas que Jesus ele quer, seria mais ou menos o que eu diria como condicionais para ser amigo de Jesus. E eu coloquei algumas aqui que aparece aqui primeiro no capítulo 3, versículo 29 de João, vai dizer o seguinte, ó, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já o meu gozo está cumprido. Essa fala de João, apontando ali na mensagem espiritual ali, tipificando o Espírito Santo, mas também como nós, como amigos de Jesus, nós precisamos entender que para que nós venhamos ser realmente amigos de Jesus, nós precisamos primeiro, né, lhe assistir, ou seja, assistir tem a ver de estar presente, estar próximo, estar disposto, estar ali à disposição. Tem muita gente que diz que é amigo de Jesus, mas nunca está disposto, nunca está à disposição, sempre está colocando Jesus em segundo plano. Tem muitas pessoas que dizem que é amigos, mas quando você precisa, nunca está disposto, nunca está à disposição. Certa vez Jesus vai contar a parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem, a um amigo distante, que quando chega na sua casa, ele vai dizer que vai chegar na casa de um amigo de madrugada, cerca da meia-noite, vai pedir 3 pedaços de pão, né, e ele vai trazer uma história acerca da insistência em receber, do receber pela insistência. E ele vai dizer, olha, talvez a pessoa vai o atender por ser um amigo ou pela sua insistência. Mas nesse contexto da amizade, mostra do dever de ajudar, de atender a um irmão, atender um amigo na hora em que ele mais necessita. Tem a questão de ouvir, né? Então o amigo também tem que estar disposto a ouvir nos nossos momentos de maior adversidade, nos momentos de maiores lutas. A gente sempre vai procurar um amigo em especial para nos escutar. Quando a gente tem amigos que só querem receber de nós, mas nunca estão dispostos a nos ajudar, a nos ouvir em momentos de dificuldade, geralmente essas pessoas não são amigas. É por isso que Jesus é o nosso amigo. Ele sempre está disposto, ele sempre está com seus ouvidos atentos, ele sempre está com seus ouvidos abertos para nos escutar. E alegrar-se muito com a voz do esposo. Perceba que a voz do esposo é motivo de alegria para aquele que é amigo.
Tem muita gente que fala que é amigo de Jesus, mas quando Jesus fala no meio do povo, quando Jesus fala através da sua palavra, quando Jesus fala através dos seus profetas, se entristece, não aceita, não concorda, rejeita, fala não concorda, não aceita e diz que é amigo. Quem é amigo está disposto a se alegrar, mediante qual seja a voz do noivo, mediante qual seja o estado do noivo. Perceba que no caso de João Batista, ele vai dizer, é necessário que diminua e que ele cresça. E esse diminuir do amigo do noivo era a morte, era a decapitação. Será que nós estamos dispostos a nos alegrar com a sentença de Jesus, nosso amigo, para com a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a aceitar aquilo que Jesus determinou? Certa feita, Jesus vai dizer com Pedro, olha Pedro, se eu quiser que João fique até que eu morra, que te importa? Segue-me tu. E ele vai dizer, olha Pedro, vou te dizer uma coisa para você, quando tu és moço, tu se veste assim, tu vai para onde quiser, mas quando for velho, tu vai ser carregado por alguém vai te pegar pelo braço e vai te arrastar, vai te levar para onde você não quer que você vá, apontando que o final do ministério de Pedro era morrer ali aonde, em Roma, ali onde ele foi, né, crucificado de cabeça para baixo, mostrando que muitas das vezes a vontade do amigo Jesus ela é contraditória às nossas vontades, mas assim como o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo, nós viemos nos alegrar com a voz do Senhor Jesus Cristo, seja qual for o tom da sua voz, seja qual for o timbre, seja qual for a frase, a palavra que ele nos falar, que nós devemos estar dispostos a ouvir, a estar presente e também a nos alegrar. No segundo momento aparece, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, João 15:14. Pensei que para ser amigo é condicional, tem que fazer o que ele manda, como foi falado anteriormente. Será que nós estamos dispostos a morrer? Será que nós estamos dispostos a mudar, a sair, a avançar? Ou nós estamos apenas dispostos a manter um nível de amizade simplória e primária, como Pedro disse naquele primeiro momento, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas um nível de amizade filos, enquanto Jesus queria que ele avançasse para um nível ágape, um nível de amizade, de amor intenso, um amor sacrificial. No terceiro momento aparece João 15:15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto vos ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Percebe que quando nós estamos dispostos a ouvir Jesus, a fazer o que ele manda, a fazer o que ele quer, nós saímos do estado de servo para amigo. Tem muita gente que é servo, mas não é amigo. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele creu, e foi isso imputado por justiça, foi chamado amigo de Deus, né? E eu acabei de falar aqui agora, né? Ele creu, tem que crer. Tem muita gente que fala que é amigo, mas não crê. Meu Deus. E depois quer ser chamado, não pode ser chamado amigo de Deus. Quando a gente crê, é imputado, é calculado, é somado, e ele foi chamado amigo de Deus. E por fim, né, nós temos ali em Tito 1:18, mas dada a hospitalidade, amigo do bem. Tem muita gente que é amigo do mal, é amigo das coisas que não prestam, mas para ser amigo de Jesus tem que ser amigo do bem. Em contrapartida, nós temos também uma dialética que mostra, né, o que nós não devemos ser. Tem pessoas que conseguem fazer tudo ao contrário, conseguem, em vez de ser amigos de Deus, conseguem ser amigos do inimigo. Eu coloquei aqui Lucas 16:9, diz o seguinte, ó, e eu vos recomendo, Jesus está aconselhando, Jesus está recomendando, ó, das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Perceba que Jesus está zombando. Jesus está dizendo, das coisas iníquas que vocês estão produzindo, que vocês estão armazenando, faz amigos com elas. Porque quando elas vos faltarem, estes seus amigos que você produziu na iniquidade, na maldade, nas coisas erradas, eles vão vos receber nos tabernáculos eternos. Parece que Jesus está dizendo que vale a pena pecar, vale a pena ser ruim, vale a pena produzir coisas que não prestam, vale a pena buscar as riquezas de forma oriunda da iniquidade, porém esses tabernáculos eternos apontam para o inferno, porque o inferno também é um tabernáculo eterno. A eternidade futura sem Deus é um tabernáculo eterno. O lago de fogo e enxofre, o caldeirão, um tabernáculo eterno. Então Jesus está zombando. Você quer
aumentar suas riquezas com origem iníqua, faz amigos com ela, faz amizades profanas, amizades de nível pecaminoso, porque quando você perder, ou seja, quando elas lhe faltar, está dizendo, quando a morte chegar, esses seus amigos vão te encontrar. Você vai encontrar coisas lá no quinto dos infernos. Então Jesus, ele mostra que há um nível de amizade que leva a gente para o inferno. A gente tem que tomar cuidado. Eu falei que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele leva à morte. Há amigos que são amigos da onça. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ó, há uma lista em 2 Timóteo 3,4, a lista de pecados, que consiste em traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então tem pessoas que são mais amigos dos prazeres, mais amigos, são mais dispostos em satisfazer a carne do que satisfazer a Deus. Então mais dispostos em criar um núcleo de amizade com o mundo, com as coisas que eu no mundo há, do que uma amizade com o próprio Deus. E Tiago 4,4 vai dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Então não dá para associar. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então tem uma geração aí que foi chamada para ser amigo de Deus, amigo de Jesus e das coisas que ele defende, mas preferem ser amigos do mundo, amam o mundo, né? Como Demas abandonou a Paulo e amou o mundo com o amor maior, o amor ágape. Tem muitas pessoas que estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e esses vão ser chamados. Já foram chamados, já são inimigos de Deus, que Deus nos livre, que nós venhamos ser amigos de Jesus. Porém, essa amizade, ela é condicional e ela tem ressalvas. Eu botei aqui o texto de João 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra amigos no grego é filos, e filos tem a conotação de que amigo, ser amigável a alguém, desejar a ele tudo de bom. É impossível você dizer que é amigo da pessoa e desejar o mal dela, querer que ela se ferre, querer que ela se lasque. Então tem muita gente que fala que é amigo, mas tem ciúme, tem inveja, né? Não gosta quando a pessoa prospera, quando a pessoa cresce. Essas pessoas não podem ser amigos, porque no nível filos, a pessoa tem que desejar a ela tudo de bom. Tem questão de amigo, ser sócio, aquele que quer se associar amigavelmente com alguém, companheiro, percebe que o amigo ele está perto, ele é o companheiro. Ó, um dos amigos do noivo, que em seu favor pediu a mão da noiva e prestou a ele vários serviços na realização do casamento celebrado uma noite. Foi o que eu falei anteriormente acerca de João. João, ele se manifestou como amigo da noiva quando ele fez a transição, trazendo a mensagem do arrependimento e abrindo ponte, abrindo caminho para que Jesus viesse. O amigo do noivo, ele fazia todo o serviço de transição para que a noiva chegasse ao ponto de estar preparada para encontrar com o seu noivo das núpcias. Então a gente percebe aqui que a amizade tem uma conotação muito interessante no grego. No hebraico também não é diferente. Eu pego um texto aqui de Êxodo 33, verso 11, que vai dizer o seguinte, ó, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. A palavra amigo no hebraico é rea, ou reia, e tem a ver com aqui, amigo, companheiro e camarada. Outra pessoa, amigo íntimo, né? Colega, concidadão, outras pessoas no sentido secundária, um outro, expressando reciprocidade. O que é isso, irmão Júnior? Quer dizer que o amigo aqui, ele é recíproco, ele faz da mesma forma. Porque tem pessoas que só querem a ajuda, o benefício do amigo, mas não estão dispostas a beneficiar, a ajudar. Só querem ter do amigo, mas não querem dar. Não, chama de amigo, mas só da boca para fora. Quando tem que fazer algo para o amigo, não faz. Busca ajudar a outros, mas o amigo ele deixa em segundo plano. E ser amigo tem a questão da expressão de reciprocidade, né? Ser amigo íntimo é cuidar, é amar, como Jesus cuidou, como Jesus nos amou. Então, partindo dessa premissa, a gente entende que essa presença real do Filho de Deus fez com que mudasse todo o entendimento da família no quesito de receber
como amigo a Jesus, teve que mudar todos os conceitos, todos os valores, né? Todas as matrizes precisavam ser mudadas. E nesse contexto de mudança de matrizes, nós temos um problema existencial na vida de Marta, que Marta vai ser vista como uma pessoa que tentou ali causar tumulto em relação à adoração de Maria diante de Jesus, naquele ato lá de Lucas 10, 38. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, agora no subtópico 2, o desenvolvimento espiritual, que vai dizer o seguinte, ó, a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes os autores do Evangelho citam atitudes distintas de Maria, a irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-la. Segundo, na ocasião de tristeza e morte do seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou as suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele o nardo puro, unguento aos seus pés e enxugando com os seus cabelos. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Então perceba que essa aproximação fez com que Maria ela buscasse a melhor parte. E eu quero abrir um parênteses aqui para tratar um pouquinho desse assunto, porque nós vamos achar que Jesus vai diagnosticar em Marta 3 problemas na sua alma, 3 doenças espirituais que a gente precisa tratar com bastante zelo. A primeira está ali no capítulo 10, versículo 40, Jesus vai dizer o seguinte: Marta, Marta, andas distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Então perceba que a Marta, ela estava trabalhando, ela estava ali servindo na hospedaria, e o texto vai dizer bem claro aqui a leitura bíblica vai dizer o seguinte, ó: e aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então perceba que ela sentava-se também. Então, pressupõe que Marta também sentava-se para ouvir. Então Marta servia, mas também Maria servia, porque no momento que ela também se assentava para ouvir, ela deixava de trabalhar. Só que Marta estava mais ocupada com os afazeres e voltava rapidamente para o seu trabalho, enquanto Maria estava ali disposta a ouvir tudo que Jesus tinha que falar. É importante a gente falar essas coisas, porque dá uma sensação que só Marta trabalhava e só Maria ouvia. Não, Marta também sentava para ouvir, e Maria também servia. Porém, Maria ela dava mais ênfase à questão da palavra em relação ao trabalho da casa. E você vai ver que Jesus ele não vai questionar a ação de Maria, e ele vai dizer: olha, Marta, você anda afadigada em muito serviço. E essa palavra aqui, andava-se distraída, na questão do texto de Lucas 10, 40, a palavra aqui é periestal. O que é periestal, irmão Júnior? Separar, afastar, distrair. Metáfora: entrar num estado de estresse mental. Então perceba que essa distração de Marta vai fazer com que ela chegue a um nível de estresse mental. E a gente sabe que o estresse é o acúmulo de serviço, de pensamentos, a mente vai trabalhando, a pessoa não consegue associar isso, então ela vai chegar no nível de estresse, ela vai ficar um pouco... A pessoa estressada, ela fica nervosa, ela fica irritada, ela não consegue lidar com seus problemas, ela começa a ficar agressiva, e isso Jesus vai diagnosticar em Marta. Não somente o distraída do texto, mas que ela estava no estresse mental, no estado de estresse mental, está distraído, está super ocupado, bastante atarefado a respeito de algo. Então perceba que ela estava tão disposta a servir Jesus que ela começou agora a questionar o porquê que Marta
Maria não estava ali ajudando? Ela estava tão disposta em fazer a vontade de Jesus no seu serviço, que estava agora questionando o fato de Maria estar aos seus pés. Tem pessoas que acham que o seu serviço é tão importante a ponto de pedir a Jesus que tire as pessoas que estão se aproximando dele. Marta, ela servia Jesus de tal forma que ela estava incomodada com a função de Maria estar ouvindo Jesus. E agora ela vai pedir, ela vai rogar, ela vai dizer a Jesus: Senhor, tire ela daí. Senhor, não deixe que ela esteja, ela fique aí sentada, que ela venha me ajudar. Tem pessoas que usam a sua intimidade com Jesus ao ponto de rogar, de pedir, de orar, para que pessoas que se aproximam dele e estão aos pés dele, que saiam de perto. Perceba que isso é preocupante. Esse estado de estresse mental, de Marta na sua obra, no seu serviço, estava tão deteriorado, estava tão num estado mental tão crítico, que ela agora está pedindo a Jesus para que a sua irmã, que estava tão próxima, tanto aos pés dela, agora se afastasse. Tem pessoas que os seus dilemas, as suas guerras, as suas lutas, o seu serviço prestado a Jesus, se ela não souber controlar, se ela não souber dar um pausa, dar um tempo e botar a sua mente num estado de conciliação novamente com Jesus, ela começa a pedir, começa a orar, até mesmo para que Deus tire pessoas que estão próximas dele para se afastar. Você já viu pessoas que oram assim? Pessoas que estão insatisfeitas com a sua adoração, com a sua renúncia, com o seu prostrar, pessoas que não gostam da forma que você adora, da forma que você se submete, da forma que você se entrega. São pessoas do nível Marta. Elas até servem a Deus, mas elas acham que o servir é melhor do que ouvir, é melhor do que aprender. Ah, mas eu faço, eu estou fazendo, ninguém faz, eu estou aqui servindo, eu estou todo dia no templo, eu estou todo dia na igreja, e muitas vezes as pessoas não estão nesse nível de busca, nesse nível de frequência nos cultos, mas estão aos pés de Jesus. Marta estava frequente ali servindo a Jesus. Marta é o tipo de crente que está todo dia no templo, está todo dia na igreja, está todo dia na oração, está todo dia na escola dominical, não falta um ensinamento, não falta uma reunião de membros, não falta uma visita, não falta um evangelismo, mas ela está tão afadigada no estar, no fazer, que ela, em detrimento disso, ela começa a perseguir aqueles que estão aos pés de Jesus. Que Deus nos livre e que nós possamos entender que Perias Pau, ela tem uma conotação de estresse mental, e essas pessoas precisam ser tratadas. E Jesus vai tratar o estresse dela. Jesus vai dizer: olha, Marta, tu anda muito distraída, hein? Tem que tomar cuidado. Quando a gente chega aqui no segundo momento, ele vai chamar a gente vai aqui desconstruir essa palavra, e essa palavra Perias Pau, quando a gente desconstrói ela vem de uma palavra peri e vem de uma segunda palavra grega que é espal. Peri significa a respeito de, concernente a, por causa de, no interesse de e em torno de, junto a. É coisas que estão que andam circulares a um assunto. E espal tem a ver com puxar, sacar. E puxar e sacar o que, irmão? Puxar e sacar a espada. Então perceba que Perias Pau é perigoso, porque num primeiro momento, na sua Bíblia em língua latina, ele aparece como distraída, como distração. Porém, quando a gente vai para o grego e desconstrói a palavra e começa a ver ali as palavras numa segunda camada, numa camada mais aprofundada no grego, a gente percebe que Perias Pau, ela significa estar concernente a puxar a espada. Perceba que pessoas como essa são perigosíssimas. Quem lembra de Pedro? Jesus já tinha contornado a situação, Jesus já tinha se entregue, se apresentado àqueles que viriam a lhe prender. Jesus já tinha se apresentado diante dos seus algozes, quando Judas vai lá e dá um beijo no seu rosto. Jesus vai chegar para ele e fala: o que é que viestes, amigo? E estava tudo certo, Jesus já estava sendo entregue ali para ser levado ali às autoridades que iriam interrogá-lo, mas do nada, Pedro puxa a espada e já arranca a orelha do servo, do sacerdote, e causa um problemão que Jesus vai ter que resolver, um problemão que já estava tudo resolvido. Tem pessoas que assim, elas estão no estresse tão grande que as coisas já estão resolvidas, já está tudo no seu devido lugar, e ela já puxa a espada e já resolve, já cria um tumulto, já cria um problema, já cria uma confusão. Já tem gente entendendo que esses tipos de crente no nível de Marta precisam ser controlados. Acha que tem intimidade com Deus e a sua amizade lhe dá o direito de arrumar confusão, de arrumar briga, de arrumar problema com outras pessoas. Marta, ela estava tão estressada com seus afazeres que ela estava num nível de estresse tão grande que ela estava disposta a puxar a espada para sua irmã,
por causa da sua submissão, por causa do seu posicionamento de estar aos pés de Jesus. Tem gente que é assim, tem gente que não entende a sua adoração. Cuidado, hein? Ela pode ser um Pedro despreparada, estar disposta a puxar a espada para arrancar a tua orelha. E a orelha ali na cultura judaica, ali na cultura bíblica, tem a conotação ali daquelas pessoas que estão, né, preparadas a ter uma audição espiritual mais abrangível, mais aprazível, mais próxima de Jesus. Arrancar a espada e cortar a orelha é cortar a sua intimidade com a palavra, em ouvir a palavra de Deus, né? Pois Jesus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem muita gente como Marta, como Pedro, que o estresse, ali, o desequilíbrio mental podem fazer com que você perca esse contato com a audição espiritual, com as coisas do alto, com as coisas do reino, com as coisas da glória. Que Deus nos livre desse puxar da espada, tire do servo do sacerdote a oportunidade de, quem sabe, um dia chegar ao nível de sacerdote, porque na consagração sacerdotal tinha que pingar uma gota de sangue na orelha, no polegar e no pé. Uma vez que corta a orelha, esquece a consagração. Tem muita gente que está sendo impedido de chegar ao nível de consagração com Deus por causa do puxar da espada. Tem mais, irmão Júnior? Lógico que tem. Quando a gente vai aqui para o capítulo, versículo 41, Jesus vai continuar dizendo, ó, e respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. Perceba que Jesus vai dar agora 2 diagnósticos. Já deu o primeiro, vai ter mais 2. Então nós temos 2 enfermidades na alma de Marta, que precisariam ser sanadas, e foram. Segundo diagnóstico, ansiosa. A palavra ansiosa é meríminas. Meriminal significa aqui, ó, estar ansioso, estar preocupado com cuidados, cuidar de, estar alerta com algo, procurar promover os interesses de alguém, cuidar ou providenciar para. Então ela estava ansiosa, preocupada em promover os interesses de alguém. Os interesses de quem? De Jesus. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque no afã de fazer aquilo que tem que fazer, a gente pode deixar que a ansiedade entre no coração. E a Bíblia vai dizer, não andeis ansiosos, né? Com que andei a vez de comer, beber e dormir, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o que, irmão Júnior? Comer, beber e vestir serão acrescentadas. Então, Marta estava naquela correria de manter a casa, porque tinha gente entrando e saindo, tinha que trazer comida, tinha que fazer comida, e ela estava ansiosa no comer, beber e vestir. Mas ela não deixou, não entendia que a mensagem de Jesus era buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes o querer fazer e não entender que muitas vezes é melhor estar aos pés de Jesus pode fazer com que essas distrações nos causem problemas. O próprio Pedro vai dizer, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Está ansiosa? Faz igual Maria, vai aos pés da cruz. Está nervosinha? Faz igual, tem que seguir o exemplo. Jesus chegou para pro filho de Adão ali, o Caim, falou, olha, se tu fizeres igual a ele, não haverá aceitação para ti, porém, se não fizer, o pecado já na porta. Ou seja, ô Maria, tu tá ansiosa, tu tá muito atarefada aí, tu tá até querendo fazer, mas não é desse jeito, hein? A melhor parte é de Maria, isso não será tirado. Ou seja, para de ficar preocupado com os afazeres e vem aqui aos pés. Vem aos pés, que aos pés você encontra tranquilidade. Aos pés você encontra paz. Aos pés você encontra conforto. Aos pés você encontra resposta. E tem muita gente precisando estar aos pés de Jesus. Essa palavra meriminal vem de merímina. O que é merímina? Merímina é cuidado e ansiedade. O que isso tem a ver, irmão João? Bom, tem a ver que essa ansiedade ela pode fazer com que a gente perca a pessoa mais importante no nosso convívio, que é Jesus. Só tem isso? Não, tem mais. A Bíblia vai dizer agora que, além de ansiosa, ela vai estar fadigada. E a palavra fadigada me assustou, porque a palavra fadigada significa turbazo. O que é turbazo, irmão Júnior? Turbazo significa distúrbio, preocupação, estar mentalmente preocupado, inquieto. Perceba que ela saiu de um estado de estresse avançado, foi para a ansiedade, e a ansiedade hoje é aquilo que é a porta para a depressão, e agora ela está turbada, ela está com um distúrbio mental, isso é preocupante. Ó. Ela está mentalmente preocupada. O que é turbado, irmão Júnior? Turbado, ela tem variações verbais, ali eu coloquei aqui para os irmãos, turbado vem de
chorubos. O que é chorubos? É barulho, tumulto, ruído alto, de pessoas sem lamentos, de uma multidão clamorosa e excitada, de pessoas revoltosas, em um tumulto com uma infração da ordem, como uma infração da ordem pública. Então perceba que esse fadigar de Marta no nível de é, no nível de turbazo, ela vai variar para um tumulto. Tem pessoas que assim do nada arrumam uma confusão, do nada cria um tumulto, do nada faz barulho, sai gritando. Então ela estava avançando e Jesus já estava com seu prognóstico. O médico dos médicos, Jesus já estava dando um prognóstico aí. O pessoal que está nisso daí está procurando psicólogo, está procurando psiquiatra, psicanalista. Aí, ó. Jesus está mostrando aí o problema aí para resolver. Ó. Tava tumultando, tá arrumando nervoso, tá nervosinho, tá quebrando tudo. Ó, você está turbado. Ó, tá aí, ó, torubos. E varia também para torubel. O que é torubel? Fazer barulho ou causar tumulto. Ó, o pessoal turbulento, o pessoal causa tumulto. Ó, perturbar, causar confusão, estar mentalmente alarmado ou inquieto. Lamentar tumultuosamente. Um problema, hein? Pessoas que são parece, quando você vê afadigado, quando você vê a palavra fadigado em língua latina no seu dicionário Aurélio, o que é fadigado? Ah, a pessoa que fez alguma coisa e se cansou. Não, fadigado está aqui, ó. A pessoa tá com estresse, ela saiu do estresse mental, passou para a ansiedade, e se ela não conseguir se livrar daquilo ali, ela entra num distúrbio. Está mentalmente preocupada, varia para o tumulto, a pessoa vira barulhenta, começa a gerar escândalo, começa a sair gritando, né? Começa a se lamentar, as pessoas que só sabem murmurar, aí essa lamentar que gera tem a questão da lamentação, da murmuração, né? Murmurar em voz alta, ficar gritando, reclamando, e daí as pessoas começam a causar escândalos, e depois ela varia aqui para causar tumulto, ser turbulenta. Aí quando ela já não consegue segurar aquilo ali, ela já começa a sair brigando com todo mundo, já começa a sair discutindo e causando inimizades, desfazendo laços de amizade. Isso é um problemão. Tem mais, irmão Júnior? Bom, a raiz verbal assusta. Porque a raiz verbal dessa palavra é chorel. E o que é chorel? Chorar alto, fazer um barulho através do clamor. No Novo Testamento, aborrecer, atemorizar, estar aborrecido, estar atemorizado, alarmado. Aí gera a questão dos pavores, dos tumultos, né? A pessoa fica desesperada, ela já perde a fé, ela já perde a crença no amanhã, no estar inquieto, no estar calmo, na questão da fé, na questão da esperança, né, que é Elpis. O que é Elpis, irmão Júnior? Etimologia, está na expectativa de um grande negócio. Então quem está em Cristo tem esperança, tem tranquilidade no amanhã, sabe que se morrer aqui, ressuscita lá, aparece lá no céu de glória, é só festa. Mas quem está nesse nível de estresse, quem está nesse nível de afadigamento, nesse nível aí de turbar, de estar perturbado, de estar com algum tipo de problema, ela vai começar a fazer barulho, vai aborrecer, vai se atemorar, vai estar aborrecido, vai estar alarmado e não vai entender. Essa palavra Tchorel, ela aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, e eu coloquei aqui para os irmãos, ela aparece aqui em Mateus 24, 6 e Marcos 13, 7, falando acerca das coisas do fim. Ó. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Em Marcos está aqui, ó. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos turbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Então tem coisa que tem que acontecer. De dias de fome, dias de guerra, né? Problemas na economia, problemas na questão política. Nós estamos vendo aí a política hoje, aí tem crente aí ficando doido, e já tem a lição aí que já está dando ênfase para isso. Vamos falar desses assuntos de política, não quero entrar nesses méritos. Mas tem um pessoal já ficando doido por causa de política, só fala em política, só sabe postar política, só sabe falar de política, só sabe falar de política, está preocupado. E sabe que essas coisas têm que acontecer. Na igreja fica falando de Deus, na mídia social, na convivendo com os amigos, perde amizade por causa de político, perde amizade por causa de partido, perde amizade por causa de voto. Tá turbado, tá, ó, pirou. E ele varia aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte:
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos turbeis, porque quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, dizendo, não vos turbei facilmente. Tem um pessoal aí que parece aí, ó, não vos movai facilmente, é como a cana agitada ao vento, essa palavra vem da cana agitada ao vento, vem da questão do agitar das águas, das tempestades em alto mar. Tem pessoas que são assim, turbulentas, agitadas, do nada fica nervoso, do nada vira a casa de cabeça para baixo. E Paulo ele alerta para não ser assim. Então Marta estava nesse nível. 3 coisas tinha Marta que Jesus precisava tratar nela e foi tratado. A gente vai ver agora nessa questão, subtópico 3, mais na frente a gente volta nesse assunto. Subtópico 3 vai dizer assim, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Perceba que eu falei sobre isso. Serviço de família é uma coisa, mas fazer a vida das pessoas um inferno por causa do seu serviço é outra. E Jesus identificou 3 probleminhas na vida de Marta que a gente tem que olhar com detalhes, olhar com carinho para esses problemas e ver se a gente se enquadra nesses problemas. Se enquadrar, vamos hoje aos pés de Jesus, vamos descer um pouquinho na presença dele, para que a gente possa ter essa cura espiritual. Porque não adianta servir e tá doente, inflamado. Hoje a gente vê aí os slogans, curadas para curar. Só que quem está curando está toda enferma, toda cheia de... A mulher fica no curada para curar. Final de semana, quando chega em casa, briga com o marido briga com a esposa, vai pregar, depois arruma confusão. Então a gente precisa nos tratar, vamos buscar em Jesus o tratamento das nossas almas, a enfermidade das nossas almas ser tratada, para que a gente possa realmente estar disposto a curar, a servir de uma forma que a gente possa tanto servir a Jesus como aprender, como nos alimentar de Jesus. Porque Jesus ele não ligava para comida. Se você observar que quando ele queria tratar com a mulher samaritana, ele vai dizer, olha, tenho fome, vai lá na cidade e compra comida. Quando os discípulos vêm e Jesus resolveu o problema, o que Jesus vai dizer? Minha comida e minha bebida vai ser vontade do meu Pai. Quando Jesus viu que a figueira tinha problemas ali, ele queria tratar os seus discípulos ali em Marcos, ele vai dizer o quê? Ah, tenho fome. Aí ele vai ver que, porém, Marcos vai ressaltar que não era tempo de figos, tinha folha, mas não tinha fruto. Daí na cultura, né, nessa questão das plantas, das árvores, a gente percebe que na questão da figueira, primeiro nascem os brotos para depois sair as folhas. Então, se tinha folha, necessariamente era necessário, era natural, era óbvio que teria que ter frutos. Jesus, vendo que a figueira tinha folhas, a Bíblia diz que ele mete a mão por dentro para buscar o fruto, não achando, ele amaldiçoa. A figueira não acha mais fruto em si, ela secou, mostrando para nós que não adianta estar por fora bonitinho, por dentro está todo arrebentado. Não adianta servir por fora e precisa ser curado. Então, que a gente vem aprender com Jesus, a não estar com essas enfermidades de Marta, não estar doente. Porque o escritor vai dizer que não, que o pessoal senta o pau de Marta, mas Marta servia. Lógico que Marta servia, mas tem que estar preparado para servir. Por isso você vê as cartas de Paulo, você vê a preparação dos obreiros, a preparação de diácono, a preparação de presbítero, né? Convém que governe bem a sua casa para que venha governar a casa de Cristo. Não adianta servir, não adianta botar os crentes com problemas espirituais para fazer as obras de Deus, vai dar problema no final. Tem muita gente hoje que está na frente de círculo de oração, está na frente de departamento, está tocando, está cantando, e tem problema, não foi tratado, ele não foi curado, e está curando. Aí Jesus vai trazer aquela parábola que diz, médico, cura de ti mesmo. Tem muita gente que hoje está curando, mas precisa de cura. Que Deus nos ajude, que nós venhamos ter maturidade para pedir a Jesus o socorro, a cura das nossas almas, para que nós possamos, então, em si, poder curar as pessoas que vêm até nós. Subtópico 3 vai falar sobre as lições que aprendemos com a amizade de Jesus, uma história de amor, a história de amizade. Como eu falei a princípio, a família de Betânia, da aldeia de Betânia, eles amaram Jesus, conheceram, diagnosticaram, perceberam que Jesus era diferente, Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha valores para que eles pudessem aprender. Marta, no primeiro momento, ela estava distraída, fadigada, tinham problemas, né? Mas mesmo assim eles estavam ali, e a gente vai ver que eles estavam dispostos a querer, né, serem tratados por Jesus, estavam dispostos ali, por mais que Marta tinha problemas
com a Maria na questão do trabalho, na questão da adoração, do louvor, de ouvir. A gente percebe que no primeiro momento em Lucas 10 não há presença de Lázaro. Lázaro era amigo, gostava, mas não era presente. Marta trabalhava, fazia, mas questionava, fazia, mas murmurava, fazia, mas criticava. E Maria também trabalhava e dedicava-se ali a estar ouvindo, aprendendo com Jesus. E isso vai ser o diferencial, porque quando acontece o problema da morte de Lázaro ali em Lucas 11, Maria vai estar preparada, né? Vai estar aceitar, ela vai estar lutando o seu irmão, mas ela não vai ficar desesperada. Já Marta, não. Já Marta, ela fica desesperada quando Jesus chega na casa, né, e manda chamar Marta. Marta vem correndo e já vem com indagações. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus já vai ali mostrando para ela que ele havia de ressuscitar. E é engraçado que Marta vai chegar e vai querer dar aula de teologia para Jesus. Não, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus já chega para falar: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então Jesus não dá muita ênfase para Marta, que percebe que Marta ainda não está preparada para ouvir. Marta é do tipo de pessoa que não tem tempo para ouvir e depois quer falar. Você conhece gente assim? Pessoas que não têm paciência para ouvir, não querem estudar, não querem aprender. Fala que esse negócio de teologia que nada, isso é bobagem. Tem uns que falam que é até coisa do diabo, tem uns que acreditaram naquela falácia de quem faz teologia desvia. Bem verdade, tem muita gente que não tem estrutura, desvia mesmo. Mas quem tem estrutura de estar aos pés de Jesus aprendendo a cada dia, tem maturidade para passar os dias maus. Maria estava disposta a passar os dias maus. E Marta, quando aconteceu o problema, vai questionar com Jesus. Tem muita gente ainda hoje. A pandemia passou, já tem 2 anos, que perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos companheiros da caminhada. E tem pessoas que pararam a caminhada por quê? Porque estão indagando, estão questionando Jesus, estão dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Que Deus nos livre, que nós viemos aprender, que nós viemos manter essa história de amor com Jesus até nos dias maus. Entender como Maria, que quando o mal chegar, quando o dia mal chegar, quando Paulo escreveu aos Efésios, revestir de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mal podemos estar firmes. Maria se revestiu da armadura de Deus através da palavra de Deus, da espada da palavra. E quando o dia mal chegou, ela estava ali, ela estava firme. Porém, Marta não. O Lázaro, por estar ausente, e quando morreu, tem um problemão aí, precisa ser ressuscitado. Agora, no subtópico 2, nós temos compreender o outro. Perceba que no subtópico 2 vai falar acerca de compreender o outro, e vai mostrar aqui a diferença de Marta e Maria, pelo fato de Maria estar mais disposta a aprender, ser uma pessoa mais meiga, como ela está desbruçada com a palavra, por ela estar ali diuturnamente diante de Jesus, aos pés de Jesus, ela tem mais facilidade em compreender, em aceitar, e não levar para o lado da briga, do lado da rincha, do lado das facções, do lado das disputas. Já Marta, por ser uma pessoa que está muito atarefada, é aquela pessoa que pega tudo, mas não sabe fazer nada. Ela faz o serviço, até faz bem, mas ela não está preparada para ouvir, ou pelo seu multiplicar de afazeres, ela acaba não aprendendo, não ouvindo, não dando atenção àquilo que é mais importante. Você vê que hoje nas igrejas, você vê que tem pessoas que estão trabalhando diuturnamente ali numa festividade, estão trabalhando, e quando chega no dia da festa, ela está trabalhando. Trabalhou o período, toda a construção do evento. Às vezes o evento demorou 3 meses para ser confeccionado, elaborado. Ela está ali desde os primeiros passos ali da confecção da festividade, da festa, do congresso. Está trabalhando. Quando chega no dia da festa, que ela tem que sentar para ouvir, está trabalhando. Aí quando termina de trabalhar, a tendência é ser uma Marta, reclamar de quem está ouvindo. Mas eu estou trabalhando até agora, eu estou aqui na porta fazendo cantina, está trabalhando, mas está reclamando. Mas tem um momento de sentar para ouvir. Marta não entendia. Quem trabalha muito tem que delegar serviços para terceiros, para que ela possa também ter disponibilidade de aprender. A Marta, ela não estava preocupada, ela não estava questionando com Jesus que, Senhor, peça a Maria para me ajudar, porque eu também quero aprender. Não, ela queria apenas que Maria saísse dali. Ela não estava satisfeita com Maria estar ouvindo, com Maria estar aprendendo. E hoje é um problema, quando as pessoas trabalham muito e estão insatisfeitas pelo fato de ter pessoas dispostas a aprender, dispostas a ouvir, dispostas a estar inclinadas diante de Jesus. Marta não estava querendo que Maria saísse de lá para ajudá-la. Marta apenas só queria que Maria saísse dali. E esse é um grande problema hoje. Porém, Maria não. Maria era uma mulher
que por estar aprendendo com Jesus, ela tinha essas questões de não levar para o lado pessoal, não levar para a briguinha, não levar para as questões, né, pessoais. E hoje, no nosso dia, não é diferente. No conceito familiar, de amizade, tem pessoas que elas são mais voltadas para paz, outros mais para guerra, né? E a gente precisa entender como a lição está dizendo que é preciso ter, né, a disposição para conhecer, compreender, administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Percebe que quando Jesus chama, eu falei anteriormente na introdução, quando Jesus chama os 12, cada um tinha personalidade distinta. Nós tínhamos uns zelosos, os zelógios, os camaradas de espada mesmo, pessoal bruto. Nós tínhamos o pescador, camarada rústico, camarada duro. Pedro era um camarada brabo, duro, homem do mar, homem rústico, homem que não tinha muito. E Deus fez eles pensadores, Deus fez eles escritores. Deus pegou zelotes, publicanos, pecadores, pessoas distintas, falou com pessoa, falava com publicano, falava com fariseu, falava com pecadora, falava com mulher, falava com homem, falava com todos. Jesus não tinha essa distinção e sabia tratar todos de tal forma que fazia deles amigos. E aqueles que não queriam ser amigos de Jesus e achavam que era melhor ser inimigos, Jesus também sabia tratar os seus inimigos, mesmo Jesus sabendo que os fariseus eram inimigos. Quando chamavam ele para ir na casa dele jantar, Jesus ia lá, porque Jesus estava disposto a tentar fazer a reconciliação por meio da sua palavra, dos seus ensinamentos. Jesus estava disposto a transformar aquele ladrão da cruz que a princípio zombava dele em um dos seus salvos, porque no momento que, com seu exemplo, com seu calar, o ladrão da cruz vai falar: rapaz, tu tá nessa situação e não temes a Deus, este homem, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem nada fez para merecer. Perceba que Jesus, no seu silêncio, soube pegar um ladrão que estava perdido e fazer ele reconhecer: Senhor, lembre de mim quando estiver no seu reino. Aí Jesus rompe o silêncio para dizer para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perceba que a gente precisa aprender com Jesus. Não somente a juntar, não somente a ser amigo, não somente a lidar com os problemas, mas também se calar no momento dos questionamentos, das zombarias, e aprender a lidar, a abrir a boca somente para reconciliar. Por isso que a Bíblia nos fala que nós somos chamados para reconciliação. Nós precisamos aprender. O subtópico do 3 vai falar sobre ponderar quando aos cuidados da vida. Perceba que a história de Marta, ela vai se destacar por ela ser uma pessoa bastante ativa, trabalhadora, como nós falamos anteriormente, mas ela, a sua distração, né, que fez com que ela estivesse num estresse avançado e depois variou para distúrbios e quase a explosão, né, ao ponto de querer exigir, de achar que com a sua intimidade com Jesus era o bastante, lhe dava o direito de mandar em Jesus. Senhor, diga para que ela se levante, diga para que ela saia daí. Ela estava confundida na sua intimidade com Jesus. Ela estava achando que ter amizade com Jesus lhe dava o direito de mandar e desmandar, e dizer quem podia estar e quem não podia estar aos pés de Jesus, quem podia ouvir e quem não podia ouvir Jesus. Porém, não, a gente percebe que Marta, essa distração de Marta, ela foi repreendida por Jesus, ao ponto de Jesus dizer: Marta, Marta, a parte de Maria não se lhe será tirada, ela escolheu a melhor parte. E ele dá a oportunidade de Marta também escolher essa melhor parte, né? Marta, isso não quer dizer que Jesus está dizendo que Marta não tinha que trabalhar. Pelo contrário, como eu falei, Maria também trabalhava, Maria também servia. Porém, quando Jesus começava a falar, ela parava tudo e ouvia. Que nós possamos ter essa sensibilidade de Maria, de servir como Marta, com o mesmo afinco, com a mesma força, com a mesma disposição de Marta. Mas na hora que Jesus abria a boca para falar, que nós devemos estar dispostos a parar tudo para escutar. Que tem muita gente que está trabalhando, mas não está ouvindo, está trabalhando sem a voz, não está ouvindo a voz de Deus. E quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente erra, a gente comete erro, mas que nós possamos hoje em Cristo Jesus aprender com Maria, a estar dispostos a trabalhar sim, mas a parar quando Jesus se manifestar e quando a voz de Deus se manifestar no recinto, que nós possamos ouvir, dar atenção a voz de Deus. Como o escritor aos Hebreus diz, que nós devemos ouvir a voz do Espírito, que nós devemos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Chegamos à conclusão, e a conclusão vai dizer que a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele,
em todo o tempo de nossas vidas. Perceba que nós aprendemos com Jesus que Jesus ele sabia distinguir, ele sabia trabalhar e tratar cada pessoa individualmente, ele sabia tratar todos o intelecto de cada um, os sentimentos, as emoções, as prioridades de cada um, mesmo que a prioridade de um era o reino terrestre, ele sabia mexer com as motivações, ele sabia transformar filhos da ira em discípulos do amor, ele sabia transformar pescadores em escritores, em apóstolos, discípulos em apóstolos, chamava pelo nome, trazia para o convívio, trazia para perto, chamava de pessoas que eram vistas como alguém, ele chamava de filha, ele trazia a vida onde tinha a tristeza, onde tinha a morte. O convívio com Jesus, uma amizade com Jesus faz com que nós venhamos sair do nível de estresse. Hoje o estresse está aí, ó, é o mal do século, juntamente com a depressão. E quem tem um encontro com Jesus consegue mudar de vida. Tem muita gente hoje estressada, tem muita gente hoje com depressão, síndrome do pânico, apavorada, tem muita gente hoje com distúrbio mental, tem muita gente hoje que não está conseguindo lidar com os problemas, com as lutas, com as percas, com os abandonos, com a solidão, e nós devemos aprender com o tratamento que Jesus fez com Marta, porque quando Marta não consegue entender que a vida estava ali presente, e Jesus chama Maria, e quando Maria vai aos pés de Jesus e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, a Bíblia diz que isso mexe com Jesus, Jesus fica turbado, ele fica agitado, ele chora e fala, me mostra onde está o sepulcro, o milagre vai acontecer. Marta não entende, Marta vai chegar, Senhor, já faz 4 dias, já está fedendo, ou seja, para que mexer? Deixa do jeito que está. Marta já estava acomodada, já estava satisfeita até com a morte, com a perca, porém quando a vida chega, o milagre tem que acontecer, e a Bíblia vai dizer, tirai a pedra, e quando a pedra é removida, a voz de Deus é ouvida, Jesus chama e o morto vem para fora, e hoje, quem sabe, pode ser o dia daquilo que estava morto na sua vida, vir para fora, vir tornar a ter vida, porém algo me chamou a atenção, que Lázaro ele sai envolto em faixa com um lenço no rosto, mostrando que ele tinha dificuldade de caminhar. E Jesus vai dizer, desatai-o, deixai-o ir, mostrando que o milagre ele faz, mas a manutenção do milagre agora tem que ser comigo, contigo. Que Deus em Cristo Jesus possa nos ajudar a entender os processos, porque quando chega no capítulo 12 de João, vai ter um banquete. Aquela família que não se entendia, porque Lázaro era amigo, mas estava ausente. Marta servia, mas questionava, brigava, e Maria, que estava ali sempre aos pés de Jesus, vai continuar, vai ter um convite, um segundo, terceiro contato com aquela família, agora no terceiro contato, em João 12. A Bíblia vai dizer que Marta continua servindo, porém ela não indaga mais, porque ela sabe que a hora que Jesus está na mesa, a hora que Jesus está abrindo a boca para falar, é a hora que ela tem que parar tudo para escutar. A Bíblia vai dizer que Lázaro, que era amigo, mas estava ausente, agora está sentado à mesa ao lado de Jesus. Perceba que Jesus faz um tratamento maravilhoso, ele consegue reunir a família aos pés de Jesus, ele consegue reunir a família à mesa de Jesus, ele consegue reunir a família numa intimidade ímpar com Jesus. E agora Maria, aquela que ao capítulo 10 de Lucas estava aos pés, aquela que no capítulo 11 de João estava aos pés, no capítulo 12 ela entra num cenário não diferente, agora ofertando aquilo que ela teria de melhor, porque a Bíblia vai dizer que ela vai pegar um nardo, uma libra de nardo puro e vai derramar aos pés de Jesus, ela vai quebrar um objeto, e ali a gente entende que aquilo ali era algo que ela guardava, as mulheres costumavam guardar perfumes caríssimos para, no dia do seu casamento, elas usarem ali no fim de apresentar-se diante do seu noivo, do seu esposo. Porém, Maria havia crescido no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor, entendendo que Jesus era o esposo, que era o noivo, e que ela, como igreja, era a noiva. Ela vai e derrama aquele bálsamo, aquele perfume, aquele nardo caríssimo, mostrando a ela que ela estava ali ofertando aquilo que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. A sua gratidão, o seu amor, a sua devoção, a sua amizade com Jesus era tão intensa, era tão íntima, era tão expressiva a ponto dela demonstrar com ofertas, demonstrar com atitudes. Maria estava servindo, mas estava aprendendo. Lázaro, que estava ausente, agora está na mesa. E Maria, ela evolui a sua gratidão, ela evolui a sua sujeição, a sua submissão, entregando tudo de melhor. Antes
Antes, no começo, ela servia e parava para escutar. Agora, no segundo momento, ela chora, mas rompe o choro, rompe o luto para adorar. E no terceiro momento, ela está disposta a ofertar o que ela tem de mais precioso e de melhor. Que nós viemos aprender com essa família, que cresceu, que evoluiu, que chegou num estado que estavam ali alguns distraídos, outros ausentes, mas por fim entenderam que ter uma amizade com Jesus é usufruir dos milagres, usufruir dos feitos, mas tem também ter uma entrega, ter também uma forma de expressar o seu amor com gratidão, sendo recíproco na amizade e fazendo com que Jesus tenha prazer de estar na sua casa. Porque em Betânia, Jesus Cristo não precisava realizar milagres. Em Betânia, Jesus Cristo não precisava curar. As pessoas em Betânia só queriam Jesus pelo que ele era. E nas outras cidades, Jesus estava. E muitas daquelas cidades, Jesus reprovou porque só queria os milagres. Betsaida, Corazim, só queria Jesus pelos milagres. Mas em Betânia não, eles queriam Jesus pela amizade, e quando Jesus é bem quisto pela amizade, ele sempre volta. Que na nossa casa, na nossa família, Jesus possa ter acesso vitalício pela amizade, pelo amor que nós temos por ele, não pelos milagres que ele propõe, que ele cria, ele executa. Que nós não venhamos só orar a Jesus porque nós precisamos, por causa das nossas aflições, mas que nós possamos buscar Jesus pelo amigo que ele é. Ele sim, ele é o nosso fiel amigo. Ele só, em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter Jesus como fiel amigo, porque esse amigo fiel, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.